hoje a gente vai falar de um tema super legal, que tem tudo a ver com saúde física, saúde mental, saúde emocional e saúde espiritual, que são os 4 pilares do nosso programa Viva Melhor, né? Esse assunto é felicidade. E para falar disso, a gente convidou uma especialista, uma pessoa super referenciada para falar desse assunto, Shirley de Oliveira. Obrigada por ter vindo, obrigada pelo convite, uma querida, amada. Ela é head do Instituto Felicidade Sustentável e CEO da Virada da Felicidade, né? Idealizadora, criadora da Virada da Felicidade. Prazer novamente, obrigada por estar aqui conosco. Fala um pouquinho pra gente desse tema lindo, maravilhoso que é a felicidade. Muito obrigada, Dani, pelo convite, Dr. Paulo. Que bom saber que vocês têm um programa, né, Viver Melhor, com esses 4 pilares. Porque, na verdade, o que é essa tal felicidade? Né? A gente tem mais de 2.000 verbetes para falar sobre felicidade, trazer conceitos de felicidade, mas a felicidade é algo subjetivo. Né? Cada um vai dizer se está se sentindo bem, se está se sentindo feliz ou não. Então, a ciência da felicidade, a psicologia positiva, ela traz sim um construto de que felicidade é uma combinação de bem-estar, e é exatamente o que vocês trabalham. Né? Quando a gente combina o bem-estar físico, emocional, relacional, né, o mental, espiritual, e também traz aí a questão do nosso propósito de vida, que é o significado que a gente dá para a vida da gente. Minha vida tem sentido? Eu encontro sentido no meu trabalho, nas minhas relações, eu encontro sentido e me abro para a experiência do viver. Então, a felicidade, ela não tem que ser uma caixinha onde a gente tem que fazer coisas e todo mundo tem que fazer a mesma coisa. A gente não é a mesma, né? A gente é único, ímpar, então cada um tem um caminhar. Mas existe, sim, algumas habilidades para a felicidade, que eu acho que a gente pode explorar um pouco aqui, que nos traz nortes, né? Norteiam aí a nossa jornada, porque a felicidade não está no fim, ela está na nossa caminhada. Exato. Né? E eu comecei a estudar, né, esse tema da ciência da felicidade em 2018. É isso que eu ia perguntar, como é que surgiu a felicidade? Como assim, surgiu né? a felicidade na minha vida? Na verdade, tem um ponto que eu gosto de trazer, que foi em 2011. Na verdade, em 2011, eu tive uma mudança de shift, uma mudança de mentalidade, porque eu estava só focada no meu trabalho, tinha concluído o meu mestrado e adoeci. Ao ficar doente, ao fazer 9 meses de tratamento, algo tinha que mudar em mim, né? Ah, ainda bem que mudou. Porque eu falei, a vida não é só trabalho. A vida não é só essa loucura, essa aceleração. Eu preciso ter tempo para mim. Isso em 2011. Isso em 2011. Algo que a gente está falando também tão forte do adoecimento em razão, né, do excesso de Isso que eu ia comentar, às vezes a felicidade, se é que existe, né, a perene, às vezes te impede de ter esses avanços, né, porque às vezes você está num momento não tão feliz, isso pode te impulsionar para outras coisas. Esse era meu questionamento. Às vezes a infelicidade também não é tão negativa, né, às vezes ela te posiciona e te faz refletir e te leva para outros caminhos. Sim. Né? Mas o que você teve? Você burnoutou? Não foi burnout. Eu tive um linfoma. Olha. Na região do mediastino. Eu tinha 11 centímetros quando eu descobri. Caramba. E aí eu fiquei 9 meses em tratamento, fazendo quimioterapia, fazendo radioterapia. Esse momento foi um momento de superação e de virada de chave. Com certeza mudou minha perspectiva sobre a vida, sobre o viver. Então eu digo que quem passa por situações desafiadoras, ou entra num lugar, né, de descrença, ou entra num lugar de eu amo viver, bora viver, eu quero viver, e eu acho que eu fui para esse lugar. Foi um momento de repensar, então, a minha postura diante do trabalho, porque eu falei, trabalhar é muito bom, ganhar dinheiro é muito bom, mas a saúde, ela é que me faz realizar os meus sonhos. Então, cuidar da minha saúde é muito importante. Ter tempo, para mim, é muito importante. Então, esse pensamento sobre o tempo vem dessa experiência, né? Onde eu pude ter tempo para refletir sobre a minha vida. Porque eu escolho entrar no INSS para fazer o tratamento sem estar trabalhando.
Eu escolhi isso. E com isso reduz a renda, mas ao mesmo tempo ganha tempo. E eu vi que eu conseguia viver, estava estudando consumo consciente, eu conseguia viver com menos. Então muda a perspectiva sobre como a gente enxerga o dinheiro, enxerga o tempo, enxerga o consumo, e enxerga, né, a qualidade de vida. Então, essa foi uma grande virada. Então, momentos desafiadores, doenças, perdas de trabalho, perda de alguém, faz a gente ressignificar a nossa história, a nossa jornada. Então, eu sou muito grata por ter vivenciado isso e, inclusive, me reconectou com a minha espiritualidade. Essa foi uma grande virada também, né, que me reconectou com a espiritualidade, porque eu comecei a praticar meditação. Eu já praticava, mas eu fui fazer curso de meditação. Eu lembro como hoje, né, o Dalai Lama veio para o Brasil na última vez, em 2011. Eu estava lá de lenço na cabeça e fui vê-lo. E aí comecei a praticar yoga, comecei a olhar para a alimentação, enfim, para o trabalho, né, quando estava com excesso de trabalho, vinha uma amiga enxaqueca dizer: você está acelerada. Então o corpo fala com a gente. Ele avisa. Só que Ele a gente não avisa. quer ouvir, isso que é pior, né? Aí quando a gente não quer ouvir, pode ir para o burnout. Exatamente. Verdade. Né? Então Esse nada nosso é dia a do dia, nada, você tá né? falando dessa escolha, desse caminho, né, de partir para o lado da saúde e tentar realinhar todos os outros parâmetros que nos envolvem, né, trabalho, relacionamento, enfim, convencer as pessoas parece tão evidente, né, tão óbvio, mas não é simples, né? Não, Às vezes é pela dor, como você disse, e às vezes não acontece nunca, né? Porque tem gente que nunca se mobiliza para esse despertar, vamos dizer assim, né? eu falo que a gente, né, é um ditado: ou você aprende pelo amor, ou você aprende pela dor. Mas parece que a gente só sendo atravessado por uma dor vai começar a pensar, refletir sobre como a gente está agindo no mundo, né? É muito impressionante como o ser humano tem que chegar nesse lugar de dor. Não precisa. Não precisaria, porque as dicas, as orientações, o passo a passo do que fazer é muito simples, né? Isso. E está disponível para todo mundo. Todo mundo sabe, né? É verdade. Das informações. A questão é como é que eu mudo o meu hábito? Esse despertar para essa virada, né? Mudar circuito cerebral é difícil, né? As pessoas criam circuitos e não conseguem sair daquele esquema, ficam ad eterno revivendo aquele ciclo e não conseguem sair, não vê outra coisa. Mas aí tem a neuroplasticidade nos mostrando, evidenciando que se a gente quiser mudar um hábito, vai dar trabalho, mas a gente consegue. Sim. Então eu costumo dizer que ser feliz dá trabalho, porque precisa mudar hábitos. Mas ser infeliz também dá trabalho, dá. Não dá? Tem que escolher, né? Eu prefiro escolher ser feliz, Com eu prefiro certeza, claro. escolher a minha saúde. E eu falo que tanto a felicidade é uma construção, assim como a longevidade é uma construção. A gente não pode querer aos 80 anos, tendo uma vida desregrada, estar saudável sem tomar remédio. É verdade. Impossível. Abusando, Essa né? é a palavra que eu usar, impossível. Impossível. Então, como é que a gente desperta para essa consciência do cuidado? Não é? Porque é uma consciência eu pensar que hoje eu cuido e construo a minha felicidade, eu cuido e construo a minha longevidade, eu cuido e construo a minha saúde, eu cuido e construo a minha saúde financeira. Então, é muita autorresponsabilidade, gente. E a gente não foi ensinado a isso. É verdade. A gente foi ensinado a esperar, achar que é sorte, achar que eu não tenho que fazer nada. Deixar a vida me levar. Deixar a vida me levar, e que o momento ideal, quando acontecer, a gente vê o que faz, mas na realidade o ideal é hoje ou agora, né? Então teve essa situação que impactou toda um ponto, né? Na nossa jornada impacta todo uma história de vida. História de vida. E 2011 foi um grande momento. Né? A partir daí, eu olho para o trabalho de uma forma diferente, para a questão da relação do dinheiro com uma forma diferente e para o tempo. Aí, em 2014... eu estava em 2 universidades e estava lá abusando do meu, né, de excesso de trabalho. Já tinha finalizado o mestrado, né, que foi em 2011. E então eu peço para reduzir
uma carga horária e nessa leva de dezembros de demissões eu fui demitida. E nisso eu volto a escrever. Tinha mais tempo, olha o tempo, né? A gente com tempo vai refletir. As coisas que a gente gosta, né? E aí eu comecei a escrever, eu criei um blog chamado Felicidade Sustentável, para falar de vida saudável, de alimentação saudável. Você contava a sua história no blog? Contava, a TV Cultura veio gravar uma reportagem comigo, um mês depois que o blog estava no ar, porque uma aluna minha, né, eu dava aula em jornalismo, na disciplina né, na faculdade de jornalismo, e ela, tem uma pauta aqui, e eu falei, então tá bom, foram lá em casa, na verdade, me entrevistar, e falamos do blog. Eu falei, nossa, um mês que o blog tá no ar, né, já tem uma entrevista da TV Cultura, que meses, demais, que sucesso. Pois é, né? Não tinha nem seguidores, mas já virou notícia. E depois, isso foi em março. Em junho, eu fui para um retiro de yoga com a Monja Coen também. E eu falo, Monja, eu acabei de criar um blog, Felicidade Sustentável. A senhora me dá uma entrevista? Gente, eu não tinha nem microfone na câmera. E a Monja topou dar uma entrevista para mim. Foi a coisa mais... como é que se fala? Foi muito ruim, gente. Não a gravação, porque tá com a Monja é um presente. Mas assim, eu não tinha estrutura pra gravar. Foi ali, gravando naquele jardim sem microfone. Mas assim que é mais verdadeiro, né? Gente, mas foi um sim. Aí foi outro sim. O segundo sim. E essa gravação, na verdade, vai me ajudar a convidar a Monja para o evento que eu vou fazer em 2019, que foi o evento do Dia Internacional da Felicidade, foi 20 de março de 2019, e a Monja foi a nossa palestrante mais importante. Então, aquela gravação me leva a convidar a Monja e manda a Monja, sabe quem está falando com a senhora? Sou eu desse vídeo. E aí ela aceita, e assim construo esse evento que depois vai virar a virada da felicidade, né? Mas tudo começou com o blog, então. Tudo começou com um blog. E falando até mais de sustentabilidade, que era o tema do meu mestrado. Mas as pessoas tinham mais interesse em assuntos, em artigos de comportamentos. Em 2017, eu vou para Schumacher College, que é uma universidade de sustentabilidade na Inglaterra. E eu fico 3 meses lá como voluntária. Foi um presente para mim, foi um chamado do meu coração. Tem uns chamados, um ouvir o coração, a intuição, que a gente nunca erra, a gente vai para os lugares e fala, eu tinha que estar aqui. A Schumacher foi um desses lugares. E aí eu conheço, né, a Carla Furtado, que estava fazendo um curso, que era era um curso com parceria com o Butão, que fala da felicidade interna bruta, e era Schumacher e Butão juntos, e ela estava lá, e eu estava como voluntária, a conheci. E quando eu volto para o Brasil, então, eu já vou fazer cursos com a Carla Furtado, né, que infelizmente não está mais entre nós. E aí eu fui estudar felicidade interna bruta, fui estudar happiness skills, fui fazer a minha formação de Chief Happiness Officer, né, esse diretor de felicidade. E aí eu falei, meu Deus, é isso, né? Olha lá, eu falava de felicidade sustentável, uma felicidade que se sustenta, que ela não é permanente, nunca vai ser permanente, mas ela pode ser um pouco mais duradoura, né? Menos da gente pensar daquele, apenas aquele momentinho feliz, né? Existe mais momentos que a gente pode cultivar, mas sempre dizendo que felicidade passa, bem-estar passa, tudo passa, né? Porque a vida não é permanente. Mas o que eu posso fazer para ter mais momentos ou para ter mais experiências de bem-estar, de presença, de consciência, né? De gratidão? E tudo isso tem o propósito, né, atrelado. Então, eu volto, né, da Inglaterra, eu decido me desenvolver nesses temas, dava aula em universidade, jornalismo, marketing, enfim, essas, né, matérias tradicionais, mas o meu coração começou a ser envolvido com os temas do desenvolvimento humano, da potência humana, né, dessas habilidades que a gente pode construir.
E aí foi outra virada de chave. Eu posso construir a minha felicidade? Meu Deus, nunca me contaram isso. E nunca, né, tinha despertado para isso, que é uma construção, a neurociência, o Dr. Richard Davidson fala que a felicidade é uma habilidade, assim como tocar violoncelo, tocar um instrumento, você afina o seu instrumento, né? se desenvolve. Então, os meus caminhos neurais, eles podem ser, se forem para hábitos negativos, eu não luto contra esse caminho, esses circuitos, eu construo outras habilidades, outros hábitos, e aí eu foco nesses bons hábitos, nesses hábitos saudáveis. Aos poucos, aquele caminho que eu deixo de visitar, ele para de ter força, né? É como a gente estando, né, numa mata, vai começar a construir um caminho. Vai ser mais difícil, mas depois que aquele caminho está sendo construído, e eu deixo de passar por outros caminhos, aquele caminho passa a ter mato. E aí eu nem vejo daqui a pouco, né? Então, essa questão de construir por meio de ações intencionais e de hábitos, para mim fez muito sentido e eu quis trabalhar com isso. Que legal. Né? Foi outra escolha e fiz outra transição de carreira e bem, bem importante, assim, poder levar isso adiante para as empresas. Para as pessoas, pras né? pessoas, ajudar né? quantas pessoas, né? Atingidas, impactadas em todos esses caminhos aí de mudança da sua vida, né? Muito legal. E aí teve um outro ouvir o coração, que a gente está falando disso, né? Hoje até escrevi no LinkedIn, quando que a gente vai unir o cérebro direito com o esquerdo, né? O yin e o yang, as nossas energias e polaridades, a nossa luz, a nossa sombra, porque é na integração que a gente se torna mais potente. É que a gente escolheu um lado, vou ser racional, vou só trabalhar. A gente escolheu, de uma certa forma, em termos de sociedade, uma construção muito penso logo existo, cartesiana. Isso que eu falo, na realidade a sociedade te leva para esse caminho, né, do olhar cartesiano, como você está dizendo. Leva muito condicionamento, né, na educação, na cultura, em todos os estabelecimentos. Competitividade gigantesca o tempo inteiro. Mas aí a gente volta e pensa assim, as empresas, elas são formadas do quê? De pessoas, né? Com todos esses sentimentos, com tudo isso para ser trabalhado, né? Isso. Mas a gente vem dessa mentalidade de que a gente nem fala de felicidade nas empresas, imagina. Você tá emocionado, você tá com problema com seu filho, deixa da porta para fora. Verdade. A gente não veio dessa cultura bem hierárquica, dura e essa cultura tá para a mulher principalmente, né, de não demonstrar que como ser mãe e como ser uma colaboradora, uma liderança e demonstrar isso é demonstrar fragilidade, né? Então aquela coisa de querer estar ali. A mesma coisa dos homens, né? Que também omitem ou escondem sentimentos para isso. Como provedor, tem que estar sempre, né? Assim, não pode ser frágil, né? Exatamente. Pois é. Aí tem alguns autores que vêm falar sobre isso, é bom, né? Muito tá bom, tá todo mundo assim, aí vem lá o Bauman falar dessa sociedade líquida, vem falar, né, dessa vida para consumo, que foi um dos livros que eu usei no meu mestrado. Vem lá a Brené Brown falar, gente, né, vulnerabilidade é um ato de coragem, não é fraqueza. Quem foi que trouxe isso, né? Vamos começar a dividir a nossa humanidade. Aí vem o Simon Sinek que fala, gente, quem lidera para servir. A gente cuida de pessoas e pessoas geram resultados. É sobre pessoas, porque quem faz uma empresa? Pessoas. Quando a gente cuida das pessoas e permite criar um ambiente para desenvolver esse bem-estar, as pessoas vão trabalhar melhor e vão entregar melhor. Produzir de verdade, né? Produzir com saúde, né? Com uma produtividade sustentável, que vai gerar uma felicidade sustentável. Esse é possível. Cenário, né, esse é o cenário que a gente quer criar. Ele não existe. Né? A gente está tateando em mudança de paradigma, mudança de pensamento, de sair dessa competição para ir para colaboração. De sair Você acha que a NR01 vai ajudar nesse momento, nesse sentido? Olha, a gente precisa de mais do que uma NR1. Sim, mas ela vai... Mas acho que já dá um norte, pelo menos. Né? Ela vai ser gerou questionamento, diretriz. Sobretudo. Exato. Por que eu falo que a gente precisa de mais? Porque às vezes a consciência não depende de uma lei que vai impactar o meu bolso. Mas nós, não sei se brasileiros
acostumamos a olhar para aquilo que mexe no bolso. A gente não usava cinto de segurança e passou a usar porque Multava. tinha uma multa. É. Né? Então, a consciência vem desse lugar do sofrimento, de novo. A NR1, ela é importante, necessária, urgente, em detrimento dos números de burnout, de afastamento, de depressão, de transtornos de ansiedade. Então, criou-se essa forma, né, da gente olhar para isso, da gente criar rodas de conversa, da gente trazer realmente uma liderança, né, mais humanizada, participativa, acolhedora, cuidadora. Vai entregar resultado, gente, porque os números mostram que entrega-se muito mais resultado com saúde do que com doença. É óbvio, tão óbvio, mas a gente precisa olhar para isso sobre uma lente diferente, né? A lente do cuidar, a lente de que as pessoas são importantes, que as pessoas não são só números. É uma mentalidade que a gente precisa mudar para entender essa NR1 com profundidade. Faz muito sentido eu cuidar disso, mapear os riscos. Não simplesmente cumprir a normativa, né? Mas usá-la para poder abrir outros caminhos, né? E tentar alternativas. Mudar a história disso tudo, né? Algumas pessoas vão olhar, vou cumprir a lei, é preciso. Outras pessoas vão olhar, nossa, que bom. Vou aproveitar a oportunidade, isso, né, de fazer de verdade a mudança. Mudar a cultura, né, dessa organização. Os números são alarmantes, né? Brasil, país mais ansioso do mundo, terceiro mais depressivo? Acho que é o segundo. Segundo mais depressivo. Então, quer dizer, é um movimento que já vinha, as pessoas sabiam, as empresas sabem. Isso. Acho que muitas empresas têm um olhar de vou cuidar sim do colaborador, até para sair a questão do presenteísmo e ter realmente, né, estar mais saudável, mais produtivo, mas ainda caminhando muito lentamente. Eu acho que a NR1 ela dá um megafone de opa, quem já sabe está fazendo, bora seguir, porque agora é sério, né? E quem não tinha despertado vai começar a se movimentar. Exato. E buscar, né? E a gente vai olhar para os benchmarks, né? Aquelas empresas que já estão fazendo, que vão mostrar que realmente traz resultados financeiros. Que funciona de verdade. Que funciona de verdade e vai acabar sendo inspiração, né? Que no começo pode parecer, mas eu vou gastar dinheiro com isso, mas não é gasto, é investimento, né? Porque você vai colher ali, né, com menos afastamento, com menos presenteísmo, então... Porque já está gastando dinheiro, né, gente? Sim. Quando há o afastamento, já está gastando dinheiro. Quando há muito turnover, já está gastando muito dinheiro, né? Quando as pessoas estão adoecidas e no presenteísmo não conseguem fazer suas entregas, já está gastando dinheiro. Que custo, né? Já tem um custo, né? Tem um custo aí. A gente começa a mapear os custos invisíveis. Eu acho que a NR1 traz essa luz para esses mapeamentos, sabe? E daí aquilo que era invisível vai passar a ter mensuração, métricas, eu vou começar a olhar com isso com até um olhar mais estratégico. Então eu falo que felicidade, ela é estratégia. Ela é uma estratégia, ela é um caminho para você conduzir uma cultura organizacional mais produtiva, mas uma produtividade saudável. Sabe? Porque não é mais, né? Uma vez, dando um treinamento de liderança, eu ouvi isso, me marcou tanto, não me esqueço, né? Aqui a gente cumpre todas as metas, mas olha para trás e deixa um rastro de sangue. Nossa, que triste. Coisa triste. Aquilo me doeu apavorante, o coração. Né? Apavorante. Então, a gente precisa olhar para esses modelos que deixam rastro de sangue e pensar fora da caixa aí. Ser um livre pensador e falar, não é aqui ou assim que eu quero conduzir a minha jornada como líder e que eu quero deixar o meu legado no sentido de qual marca eu vou deixar diante das pessoas que passam por mim. O que eu quero deixar no coração. O que eu quero deixar no coração, né? Como é que eu quero ser lembrada? Poxa, eu tive um líder, Dr. Paulo, nossa, ele me fazia pensar assim, assado. E quando eu tive um problema, eu estava com depressão, ele olhou para mim e falou assim, eu estou aqui para você. Gente, não tem preço. Eu comentei isso há pouco, eu vi um filme esse final de semana, Um Lobo Entre Cisnes, que fala de um bailarino brasileiro. Foi exatamente isso, um mentor que orientou, né, e transformou nada num gênio do balé. Então, assim,
é incrível, né? Às vezes é questão de direcionar o caminho. E aí fica bem claro para mim, eu estava vendo na sua apresentação as habilidades para felicidade, né? E atenção plena, então para mim fica evidente que a gente tem que estar sempre pensando nisso, né? E a questão da resiliência também, né? Porque senão não é uma coisa que cai do céu, a felicidade se constrói, sobretudo nos dias de hoje, né? A gente tem tantos fatores interferindo na nossa vida, nos mais diversos lugares, sempre uma coisa complicada. E aí a gente precisa olhar para esse mundo da pressa, para esse mundo da exaustão. Tem uma frase do de Krishnamurti que eu gosto muito, eu sempre uso nas minhas palestras: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. A gente se acostuma com o adoecimento. A gente se acostuma com a violência, a gente banaliza a violência, a gente banaliza o estresse, a ansiedade, né? A gente não é normal. O ser humano não veio para essa agitação e pressa pressa toda, não viemos né? para o sofrimento, né? E nem para o sofrimento, né? Então, se eu estou num lugar ou vivendo um momento desafiador, eu vou desenvolver minha resiliência, porque resiliência só se desenvolve quando a gente passa por desafio. Então, não é que a gente tem que, eu quero ser feliz, não quero que nada de, né, entre aspas, ruim aconteça na minha vida. Meu Deus, não é uma vida blasé, é uma vida feliz, é uma vida desafiadora, né? Com seus desafios, na verdade, mas com uma lente que olha para a vida sob uma perspectiva de aprendizado. Eu ia falar, a lente é maravilhosa. Como você enxerga tudo isso, né? Como você vai reagir em função daquilo que você está vendo. Né? Isso. Então, menos energia ou mais energia? Mais estresse, menos estresse? Que lobo você quer alimentar? Tem uma história, né, de um ancião Cherokee, um indígena, tá conversando com seu neto. E ele fala, por muito tempo eu fiquei alimentando a raiva, por muito tempo, né, eu fiquei reativo por muito tempo, sei lá, vamos colocar na nossa conversa, não cuidei de mim por muito tempo, né, até que eu aprendi que existe uma sabedoria dentro de mim. E existem dois lobos dentro da gente, o lobo da ganância, o lobo do estresse, o lobo da raiva, o lobo, enfim, da irritação, o lobo que a gente quiser colocar, né, da competição. E aí tem um outro lobo dentro da gente, que é o lobo da paciência, da resiliência, da gratidão, da atenção plena, da coragem, da vontade, né? E aí o neto, ele pergunta, tá bom, vovô, então, mas qual desses lobos vai ganhar, vai vencer? E ele fala, aquele que você alimentar. Aquele que você alimentar. O que você quer alimentar na sua vida, né? Então, a saúde, a OMS fala, né, que saúde é combinação de bem-estar. Então, a gente precisa assumir a responsabilidade sobre o nosso bem-estar físico, cuidar da gente, né? Com movimento, com atividade física, com a boa alimentação e com um bom sono. E quando eu falo isso nas empresas, eu pergunto, quem dorme bem? Aí um monte de gente levanta a mão. Eu falei, quem dorme bem sem remédio? Aí diminui a quantidade de mãozinhas levantadas, né? Porque a gente acostumou, ou enfim, né? Foi muito estimulado a acreditar que tudo se resolve na farmácia. Que tudo se resolve com a pílula mágica. Então é melhor eu tomar um remedinho para dormir, é melhor eu tomar um remédio contra isso ou contra aquilo. É aquele imediatismo que fica permanente, imediatismo, né? Não, é melhor você fazer a sua atividade física, é você dormir bem, é você comer bem, é você se desligar das redes sociais, meditar, né? Respirar, a gente não respira, né? Não é? Verdade. A gente não foi treinado a atenção plena, então a gente não respira, não observa o corpo, porque o corpo ele vai dar todos os sinais pra gente, ele é o nosso grande mensageiro. Quando o corpo adoece, eu digo que o corpo fala, que a alma grita, a nossa alma já está gritando há muito tempo. E a gente não está ouvindo essa voz, aí a gente adoece, né? E por isso muitas pessoas, enfim, né, vivem uma vida e depois vai olhar para trás e falar, poxa vida, e aqui, né? E agora? E agora, doutor, né? E agora o que eu faço? Então, a gente precisa começar a olhar para a nossa vida sob a perspectiva do físico, do mental e do espiritual, que é um outro pilar de vocês, né? A gente fala bastante no cunho de propósito mesmo, né? Então,
o espiritual, se você está de acordo com os seus propósitos Isso, de com esse vida, alinhamento. os outros pilares vão estar se equilibrando também, né? Físico, emocional, mental. Ele embasa, É. né? Ele te dá aquele brilho no olho, ele te dá aquela chama acesa da paixão do viver. O propósito, Exatamente. a espiritualidade, esse pilar espiritual traz isso. E já tem pesquisas, a ciência já demonstrando que pessoas com essa espiritualidade, que pode ser uma espiritualidade da transcendência, sim, ou da conexão com a natureza, que é espiritualidade também, ou conexão com esse propósito, que faz com que você então encontrando esse porquê, enfrente qualquer como. É verdade. Né, que é a frase do Viktor Frankl, né, que enfrentou os campos de concentração, né, com essa lente. Tem um aprendizado aqui, o que eu vou fazer com isso? Não por que isso está acontecendo comigo, mas o que eu faço com essa situação? Então, não é o que a vida me traz, é o que eu faço com isso que se apresenta. Mas eu preciso estar muito em presença da minha integridade, um grau do de meu evolução eu. Tamanho, Muita evolução. Eu também acho, doutor Paulo. É quase, né, mas também exercício. Mas é um treinamento, é exercício. Escolha também. Olha, todo o seu discurso até agora, as coisas vão se construindo, se encaixando, né? Aí quando você fala de gestão estratégica para a felicidade, é isso, né? Isso. Você definir uma estratégia e trabalhar, perseverar para conseguir atingir, conseguir a realização plena dos vários campos da existência, né? De maneira tranquila, de maneira descontraída. Trazendo mais leveza, talvez, para a vida. Levar a vida de maneira leve. E aí quando a gente olha para o olhar das empresas, porque assim, tudo isso que a gente está falando é no indivíduo, né? O ideal seria que todos os indivíduos conseguissem fazer a gestão estratégica da sua felicidade, da sua vida, né? Esse exercício. Mas a empresa também precisa olhar para isso, né? E aí eu acho que tudo isso começa com as lideranças, que também estão ali muitas vezes, né, carregando ali, colocando uma armadura, algo para estar ali, tudo bem, vamos, mas que também estão sofrendo às vezes mais até do que o time. Sim, né? Ele sofre pressão de todos os lados, né? Eu acho que essa parte do que você faz, do trabalho que você faz nas empresas, de levar essa gestão estratégica para as empresas, para que elas consigam conscientizar o coletivo, né, da empresa, de cada um fazer ali sua gestão integrada ali mas isso da é um felicidade. Trabalho hercúleo, né? Porque o que a gente vê no nosso dia a dia, nem todo mundo está nessa vibe ainda de pensar, né, na questão do bem-estar, na questão que o presenteísmo representa várias coisas que estão ali embutidas que ninguém quer ver. Que quando começa a pegar no bolso, isso. aí é verdade. Aí a gente vai acordar pelo bolso. Exatamente. Pelo sofrimento, né? O que a Dani traz é bem importante, porque são condições de felicidade. Né? Então, o Butão traz essa metodologia da felicidade interna bruta. E a Dani sabe... nível de país. País. Tá falando de país. A gente está falando de um país. Eles criaram o FIB. O FIB, em 1970. Olha isso, que evoluídos. 50 e poucos anos. O quarto rei do Butão foi interrogado por um jornalista, dizendo, mas o seu país, o seu PIB, Produto Interno Bruto, não cresce? E aí ele se volta para esse jornalista, ele declara, mais importante do crescimento do FIB é a felicidade interna dos meus cidadãos, do meu povo. E ele cria, então, o termo felicidade interna bruta, isso na década de 70. E de um pequeno país aos pés do Himalaia, há uma repercussão para o mundo, porque aí esse jornalista leva esse termo para o mundo, enfim, né, para as notícias, e não existe uma metodologia. Depois, 27 cientistas, economistas se reúnem em Oxford para criar a metodologia do FIB, junto com, claro, né, o rei e seus assessores. Nesse momento, o Butão ainda era só, né, era um reinado. Depois ele democratiza, né, vira um parlamento. Hoje é uma democracia, é um parlamento no Butão.
que eu tive a oportunidade de ouvir a voz do meu coração e estar no Butão ano passado. Que legal! Que legal. Isso eu quero fazer um dia. Fui também. pra lá. Olha, Vale a pena. vale muito a Então, para pena. mim, eu vou te dizer, na Ásia, acho que as pessoas têm uma outra visão da vida como um todo. Tem uma outra né? visão de felicidade. De felicidade também, assim, e aí a gente percebe as coisas tão simples É. e que a gente percebe, né, tem no ar aquela alegria de viver, a gente nota, apesar das dificuldades financeiras, da miséria até que rodeia, né, que a Sim. gente sabe. Mas, enfim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? É. E aí, esse rei, então, expõe o país dele para o mundo. Esse conceito vai para a ONU e passa a ser um novo paradigma de desenvolvimento sustentável. E por isso que é criado o Dia Internacional da Felicidade no dia 20 de março, em 2012. Olha só que ponto, como uma ação, uma Exatamente. visão consegue impactar tantos países, tantas pessoas, me impactou profundamente. Uhum. E então, para criar essa metodologia, eles desenvolvem 4 pilares e 9 domínios. Esses domínios eles chamam de condições de felicidade. Numa empresa, o que a gente deseja é criar condições de felicidade. Por quê? Porque ela é construída. Ela não vai cair do céu. Ela tem que ser enxergada como estratégica, né? E estar no Butão, ter ido para o Butão, foi muito importante para perceber isso que o doutor trouxe. Uma atitude nas pessoas diferente. Valorização de coisas diferentes. Quando a gente pergunta sobre felicidade no Butão, não é a felicidade individual, é a felicidade da comunidade, a felicidade do coletivo. Eles não têm uma mentalidade de consumismo, eles não têm isso como base, como sustentação. Valores diferentes, né? Os valores são diferentes, os valores, a minha guia falou assim, o carro é para transportar. Uhum. A gente vê o carro como sinal de status. Né? Então, essa visão diferente, essa mentalidade diferente, eles vivem num país que tem 62% de cobertura de floresta. Na Constituição, precisa manter, né? Então, eles não... Tá lá o direito, né? E o dever de manter a floresta em pé. Então, eles olham para a natureza. A gente olhava para a natureza, para a montanha, para a floresta, banho de floresta. O japonês, né, o Japão já, como é que se fala, desenvolveu esse termo, banho de floresta, né, que é o tempo que você passa na natureza e que muda toda a nossa carga de bem-estar, né? Que é real, né? É real, já foi mensurado. Então, no Butão, eles olham para a natureza, eles estão caminho na natureza. E eles mantram, eles rezam, eles são budistas, né? Você quer perguntar da religiosidade? Eles são budistas, então eles meditam, eles investigam a mente. O budismo tem algo muito interessante que é a psicologia da mente. Eles investigam muito a mente, as condições da mente, a aceleração dos pensamentos, a questão das emoções. E então imagina uma população que olha para a mente e respira e silencia e medita e tem um outro ritmo. Então, ao estar, né, estando lá, eu percebi uma frequência diferente, um jeito diferente das pessoas, sabe? É genuíno, porque é da cultura deles. Há uma calma, uma serenidade. Faz parte da educação, Faz né? parte da educação, da cultura deles. E tem um rei que valida isso. Eles admiram o rei. Tem foto do rei em tudo que é lugar. Que legal. Eles realmente são cuidados. Então, se a gente quer construir uma cultura de bem-estar, de felicidade, a gente precisa criar condições para que isso, e precisa mapear. Então, no Butão, eles mapeiam de 5 em 5 anos a uma pesquisa populacional para saber sobre os índices de felicidade. E aonde não está bem, eles vão com políticas públicas. E isso numa empresa também não dá para ser feito. A gente vai mapear as condições de felicidade e aonde não está bem, a gente vai levar as ações estratégicas. Para Trilhos usam essa metodologia que foi criada em Oxford. Ela foi criada junto com o Butão, né?
com os ministros, secretários, né? Foi criada em conjunto, E mas... essa metodologia é a que vale atualmente para a gente avaliar a felicidade de grupos ou de países? Sim, sim. E a gente já tem essa metodologia tropicalizada, que a gente fala, né? Porque a Carla Furtado, que foi essa pessoa que eu conheci na Schumacher College, trouxe, então, esse estudo, essa pesquisa, e no mestrado dela, ela validou o questionário, a Que ferramenta. legal, bora copiar. Não, eu tenho um amigo que Bora faz ficar. É a já. realidade do Brasil, inclusive? Para Olha, empresas. que máximo. Sim, o Netôncio, que estava na Virada da Felicidade, Aham. que é o Fernando da Ferjob, a que startup legal. dele faz mensuração de FIB, de felicidade interna. Bárbaro, Você vê, isso né? é A gente. Porque a NR1 traz ali o mapeamento dos riscos psicossociais, mas por que não fazer o caminho inverso e mapear logo o quanto se está ou não feliz? Exato, né? A gente pode começar com esse É. mapeamento e fazer todo um plano de felicidade como estratégia. Isso já vai trazer um novo olhar e condições de felicidade quando a NR1 estiver implantada, né? Implantada ela está, né? Mas validada como na lei. Como regra, né? Será Como... muito mais fácil adaptar, né, as normativas. Aí né? os programas de bem-estar, eles vão ali compor outras estratégias que já é uma linha mestra daquela organização que entende felicidade como algo bem importante. Na verdade, eu digo que é entender as pessoas como o mais importante. Exatamente. Colocar as pessoas no centro e não o resultado no centro. E que, na verdade, se a gente dá a mesma proporção de importância para o econômico, para o social, as pessoas e para o meio ambiente, tudo ganha. Sim. Né? Essa é a tríade da ESG, né, da sustentabilidade. Só que, apesar de estar no papel, na prática, isso não acontece. A gente destrói o meio ambiente, a gente não cuida das pessoas e quer resultado deixando rastro de sangue. Aí essa conta nunca vai fechar. Nunca vai fechar. É isso mesmo. Aí a dor humana vai sempre aumentar e a dor do planeta vai sempre aumentar. Então, realmente, vamos dar um passo atrás. Esse modelo sempre foi implementado e os resultados a gente já conhece. Qual é o outro modelo? Eu tenho? Alguém tem? Né? Quais metodologias estão aí disponíveis? Eu posso cocriar, misturando esse com aquele outro. A inovação é isso. Mas como evoluiu isso, então, no Butão, né? Começou no Butão, e ao redor do mundo a gente tem países preocupados com isso em nível de grupo, de sociedade? Temos. A gente tem Dinamarca, Nova Zelândia, a gente tem Emirados Árabes, que tem diretoria de felicidade. Olha. A gente já tem alguns países, né? E temos empresas que também já estão buscando implementar essas metodologias. Cargo, inclusive, né? de diretoria de felicidade, né? Tem algumas a diretoria de felicidade pode beber da fonte do FIB, da Felicidade Interna Bruta, mas também pode beber de outra fonte, que é da psicologia positiva, da ciência da felicidade. Então, tem um monte de coisas aí, um mosaico que a gente pode ir costurando. Que vão se complementando. Ferramentas de neurociência também. Então, tem estudos, né, da psicologia comportamental também, então, trazendo esse olhar. E temos líderes de vanguarda que vão tendo, né, esses insights, essas consciências, tomadas de consciência, e aí vai cascateando para o grupo. Então, a gente precisa ter um rei numa empresa que seria o CEO, um diretor que acredite, o mentor, o grande mentor que acredite e que permita que os treinamentos sejam feitos, porque é uma mudança de mentalidade, preciso compreender o que é isso e como atuar. Tem que começar em cima, porque senão não adianta. Né? Esse treinamento, qual que é a formação do pessoal que faz esse treinamento? O pessoal de psicologia? Tem psicologia positiva, tem gente que é de administração, porque é uma né? Pós-graduação em psicologia positiva, ou certificações em Chief Happiness Officer, ou mesmo em CHO, que é o Chief Wellbeing Officer. E o Luiz Galhardo tem um livro para indicar para vocês que chama-se Reptalismo. O Luiz Galhardo trabalhou na ONU, é um espanhol, né, que mora em Miami, e, enfim, trabalhou junto a questões de guerra, mas teve lá o seu momento, né, de despertar. E eu conheci em Curitiba, no Congresso da Felicidade. Eu fui com ele, com um grupo de pessoas para o Butão. Olha, experiência incrível, né? Ele tem uma fundação chamada World Happiness Foundation,
que inclusive foi nosso parceiro institucional na Virada da Felicidade, e ele tem, né, esse movimento de impactar 1 bilhão de pessoas até 2050 com essa consciência de felicidade. Então, ele tem disponibilizado cursos, né? E agora, inclusive, eu estou fazendo um que chama Catalisadores de Bem-Estar e Felicidade. Tem 45 pessoas e é do mundo inteiro. Que legal. Então, é um grupo de pessoas pensando em como levar isso para escolas, cidades, empresas, né? E por meio de festivais e, enfim, né? Então, tem um monte de gente pensando. Eu nunca tinha ouvido. A Dani foi a primeira pessoa que mencionou essa questão de simpósio da felicidade, dia da felicidade. Eu nunca nem tinha atentado para isso. Você vê como a gente tem trabalho para fazer? Muito. Por isso que eu disse isso, porque a gente, às vezes a gente não passa ao lado e não vê. A gente nunca enxerga aquilo que a gente não conhece de antemão, né? Então agora o assunto virou uma premência. Até tem um monte de coisa acontecendo. Eu tô super animado para participar do próximo evento, com certeza. Vamos lá, já pensou? Eu até falei pra Dani, quem sabe a Best Life acaba sendo uma parceira nossa, então, né, na virada, e podemos levar um case, podemos levar algo que vocês também já estão implementando, porque a gente precisa falar dos cases, a gente precisa falar de empresas que estão tendo visão, que estão implementando, que estão cuidando. Que já conseguem colher alguns frutos, né? Tem gente fazendo. E tem mesmo, a gente tem exemplos dentro de casa que... Sim. Né? E a virada já tem data de novo? Já, a virada, ela sempre começa no dia 20 de março, porque é o Dia Internacional da Felicidade, foi quando eu comecei o evento. Então, ela é muito viva. Todo ano ela vai ser de um jeito. Esse ano, o dia 20 foi uma quinta. Então a gente fez quinta noite, sexta noite, sábado o dia inteiro. Domingo é a virada online, que o Luiz Galhardo, inclusive pode passar, tá gravada. Ele também estava presente, foi palestrante, né? E a virada online, então, aconteceu no domingo. Como isso é pouco, né, doutor? Vários dias de evento. A gente faz a virada no céu Paraisópolis. A gente leva... Começa lá, né? Começa lá. Então, dia 19, a gente levou uma programação com palestras, com música, para os estudantes da ETEC e para pacientes do CAPS Paraisópolis. Todos temos direito de aprender sobre a felicidade, como construir felicidade, como cultivar todas essas habilidades. Todos nós temos esse direito, né? Então a gente leva, a virada social, ela é presencial, ela é online, e eu quero fazer a virada corporativa, para a gente levar só temas de felicidade no trabalho. Que legal. Isso é incrível. Não é? Essa super quero participar. Então, a gente vai construir isso juntos, porque foi também essa intuição que veio. Vamos fazer uma virada, porque na virada a gente trabalha vários temas, vários palestrantes, várias experiências. Nossa, Dani, isso seria incrível, né, para alguns. Nossa, é incrível. Vamos fazer junto? Virada da felicidade corporativa. Felicidade corporativa, super legal. A gente pega um dia, pode sair do circuito de 19 a 23, a gente pega, sei lá, 27 de março. E faz só a virada para empresas, trazendo cases, trazendo os palestrantes, trazendo os Chief Happiness Officers. E aí faz bem focado só para as organizações. Muito legal, a ideia é excelente. Né? Acho que vai ser um sucesso. Então todos nós merecemos aprender que felicidade se constrói. Sim. Que há caminhos. Agora, que dá trabalho, que a gente precisa conscientizar as pessoas, né? Convencer. Exercício diário. É um exercício diário, que tem o nosso caminhar individual, mas que tem o caminhar coletivo, organizacional. Eu falo que CNPJ e CPFs têm que trabalhar juntos em prol da felicidade. Né? Então, que condições eu crio na empresa? Que condições o colaborador também assume para criar sua felicidade? É compartilhada. Não adianta a empresa fazer tudo e a pessoa individualmente não querer fazer nada. Não, eu levo a minha vida assim, eu sempre fui assim. Não adianta, né? A síndrome de Gabriela. Não adianta. Então, é uma combinação, é uma integração, né? Do CPF e do CNPJ. E assim, me veio uma coisa agora, né? Vamos fazendo a nossa parte, até que um dia, quem sabe, não vire uma matéria de escola, de ali primeiros passos, né? Felicidade ser algo educativo ali, onde se aprende na escola a ter hábitos saudáveis, né? A praticar a felicidade.
individual e no coletivo. Quem sabe? Um dia a gente chega nesse A gente mundo chega bonito, nesse mundo, feliz, é verdade. né? Só pegando um gancho que você acabou de falar, eu acho que você tem toda a razão, seria maravilhoso, mas a gente se depara com a realidade do dia a dia, né? Eu vi recentemente no Rio de Janeiro, nas escolas de área de milícia, fica todo mundo aquele tiroteio, deitado no chão. Como é que você consegue inserir, né, um clima de felicidade num ambiente, né, por exemplo, território lá em Gaza, lá, como é que você consegue chegar com esse parâmetro nos lugares que vivem Esses dramas, esses né? dramas assim? Então, a gente, apesar de ser um direito, as condições de felicidade precisam estar ajudando isso a acontecer. E aí, nesses exemplos que você traz, a gente vê que não tem condições, né? Porque se você está em guerra e se você só quer viver, você está sobrevivendo, na verdade, você quer sobreviver, né? E muitas pessoas vivem nesse estado de sobrevivência. Infelizmente, porque a consciência coletiva, humana, da nossa humanidade está muito baixa. Devo dizer, né? que não só as pessoas estão em guerra ou em área de milícia, a gente vive Na na sobrevivência. sobrevivência muitas vezes. Concordo. Então, mas é um passo de cada vez, né? Se a gente aumenta exponencialmente as pessoas que têm essa consciência desse bem-estar, da felicidade, que é o objetivo que o Luiz Galhardo passa pra gente, trouxe pra gente, que inclusive foi validado lá, ele tem uma carta do Dalai Lama, ele apresentou esse objetivo para o Dalai Lama e recebeu uma carta dizendo o quão importante é fazer esse trabalho. Diz que frequencialmente a gente impacta, sabe, as pessoas, uma quantidade de pessoas, sei lá, focada, com intenção, trabalhando em prol desse bem-estar coletivo, impacta exponencialmente a vida de outras pessoas. É a contaminação positiva. Não é linear, é exponencial. Que legal. Sabe? Então eu sonho com esse dia de que exponencialmente a consciência das pessoas, dos indivíduos, cresça. Nesse aspecto eu sou grato a Dani, porque ela tem essa perspectiva e essa preocupação, sabe? O tempo inteiro, e assim, vai criando questionamento, vai germinando ali alguma coisa, né? E te faz pensar. Eu acho que essa é isso, uma pessoa, ela impacta quantas pessoas? É nessa mesma proporção. Então, quando a gente tiver um grupo de pessoas, milhões de pessoas conscientes, pensando no melhor para o mundo, essas pessoas vão impactar tantas outras pessoas. Imagina se isso em nível de Butão, Nova Zelândia, e já acontece, imagina se todos os países estiverem nessa vibração de tentar melhorar o mundo. Exatamente. Né, então, é o mundo que a gente quer construir, né? E que tem muito trabalho, né? Essa... Que bom que já tem muitas pessoas com essa consciência. E persistir, cada um fazer sua parte. É importante esses eventos, né? Para cada vez mais as pessoas terem contato e... Exato. Então é isso, né? É isso. Bora ser feliz, né? Bora, a gente merece ser feliz, né? E a gente merece nesse sentido de não ficar esperando. Mas o que eu posso fazer pela minha felicidade hoje, né? Todo dia que eu acordo, eu pergunto o que eu posso fazer por mim e por quem está ao meu redor. Porque o que é legal é que a felicidade, ela não é egoísta. Ela foi vendida como algo egoísta, elitizado, imagino. Hedonista, carpentier, só felicidade do aqui e agora, né? Existe essa felicidade hedonista, mas existe uma felicidade eudaimônica, que é a felicidade onde o propósito entra em ação, onde você coloca os seus dons e talentos para o mundo, onde em vez de você perguntar o que eu quero da vida, você fala assim, vida, o que você quer de mim? E você se entrega a um fluxo, e esse fluxo só começa a acontecer, né, de uma forma bem bonita, os encontros começam a acontecer como está acontecendo aqui. Então, a felicidade, ela pode ser compartilhada, ela pode ser contagiante, assim como a alegria, assim como, né, a própria gratidão, que é uma habilidade para a felicidade. Então, a compaixão, que é uma das habilidades mais trabalhadas no Butão, por ser um país budista, né, a compaixão, ela é a virtude do Butão. Assim como a atenção plena. Foram as duas que eu mais pude perceber, sabe? E então, se eles podem, são seres humanos, nós somos seres humanos, só que é uma questão de cultura e de consciência, e a gente está aqui para aumentar a nossa consciência, percepção sobre a vida, perspectiva. Aquele movimento que parte do indivíduo, né? Você querer e você... não vou mudar o mundo, mas eu posso começar a me mudar. Exatamente. É isso, né?
de mudar o não mundo, é. a gente não tem esse poder, obviamente, mas a gente pode começar mudando a gente mesmo. Isso já é um trabalho hercúleo também. hercúleo. Né? É. E aí a ideia de abrir, né, a mente para outras coisas e começar a questionar e eu acho que a perspectiva... Porque, gente, está todo mundo no mesmo barco, né? Então, assim, se todo mundo fluir para o mesmo movimento, né, as coisas vão ficar bem melhores para todo mundo, né? Essa é a grande questão. E eu acho que você falou uma coisa que é bem incrível. Felicidade não é uma coisa individual, né? Quando você está num grupo onde a felicidade reina, né, e você pode distribuir isso, né, para as pessoas também, fazer as pessoas felizes, isso eu acho que é realmente a grande recompensa que a gente leva daqui, né? Eu acho que é isso, né? Começar ali o trabalho, para chegar no nível de começar o trabalho individual e que todos possam fazer, vem antes a educação, vem a consciência, né? Eu estava pensando uma coisa agora, a gente tem no nosso mapeamento de saúde, tem algumas perguntas sobre saúde mental, né? É o mapeamento de saúde física e fala também de saúde mental. E aí a gente estava olhando os resultados esses dias de uma empresa, e aí, assim, não era uma população tão grande, mas a gente divide, né? O resultado ele é dividido assim: o quanto você sente que quando você está com algum sofrimento, você tem isso não só na empresa, na vida, né? Você pode contar com alguém. Então, assim, sempre, talvez, às vezes, nunca. E aí a gente estava olhando os resultados e tinha lá, acho que uma quantidade, sei lá, podia ser 2 pessoas, que era um percentual pequeno, mas 2 pessoas que responderam que nunca podem contar com ninguém. Então, isso dá uma coisa assim, né? É chocante, né? Acho que assim, qualquer um de nós pode passar por um período assim, mas o que pode ser feito, né? Ou se isso está dentro da empresa, o que as empresas, o que as lideranças podem fazer para ter esse olhar, né, atento de alguém tá ali no dia a dia, mas o quanto aquela pessoa tá num sofrimento velado, escondido e o que pode ser evitado, né, com pequenas atitudes de todos. Essa contaminação mesmo, a contaminação positiva, assim como tem a contaminação negativa, então aquela pessoa que está ali reclamando e que vai contaminando outros, às vezes a pessoa nem está pensando em nada, mas um reclamando começa, né? Então vamos tentar fazer o contrário, né? Então a gratidão, o exercício da gratidão já ajuda. O exercício da presença é o primeiro, né? A atenção plena, porque eu preciso estar muito em presença e não sendo engolido pelas minhas demandas, meus afazeres, para perceber que o meu marido pode estar em sofrimento, a minha esposa, o meu filho e o meu colega do lado da minha baia, né? Então, quando a gente começa a perceber o outro, o olhar do outro, a feição do outro, o corpo do outro falando, a gente pode chegar junto e perguntar como eu posso te ajudar, eu estou aqui para você. Feito de me colocar no lugar do outro. Olha, a empatia. Porque muda tudo, né? Quando você nunca sabe o background das pessoas e o que está acontecendo naquele né? E aí você, quando sabe, aí se coloca no lugar, fica bem mais fácil de entender reações, né, e comportamentos, enfim. E quando a gente tem um grupo, né, pode não perceber, mas o outro percebe. Sim. Então, hoje, o cachorrinho de uma amiga da gente faleceu. E alguém colocou no grupo e todo mundo foi lá, dando apoio, ajudando. A gente, além do grupo, então vai lá no privado, grava uma mensagem, acolhe, abraça, mesmo que virtualmente. Aí a pessoa responde, ela se percebe, não tô só, eu não preciso atravessar isso só. E aí, dentro dos estudos da felicidade, existe um estudo de Harvard, o mais longitudinal, tem 80 anos. Então, 80 anos, 4 diretores se mudaram já, porque é tão longevo, né, que precisa de uma equipe, essa equipe foi se renovando, e eles não desistiram, até que eles publicam, sai inclusive, né, tem um TED do Robert falando, saiu no Fantástico, eu nunca esqueci, eu lembro que eu vi no Fantástico, falando que não é fama, não é dinheiro, não são as posses, coisa que a gente já sabe, que vai fazer você olhar para sua vida quando você tiver lá seus 80, 90 anos, olhar para trás e falar assim, minha vida valeu a pena, né? O que vai contar desse valeu a pena e dessa felicidade? A sua rede de amigos, a sua rede de apoio, a sua família. As vidas impactadas, as vidas positivamente. Impactadas. Então, assim, ter com quem contar faz muita diferença. E aí eles mapeiam que solidão mata. Que relações tóxicas também não é, né? Não vai te
levar à longevidade. Então, assim, é uma relação saudável, ter com quem contar, ter amigos, ter parentes, né? Ter comunidade. Então, um dos segredos do Butão é a comunidade. Eles vivem numa mesma casa, sogro, sogra, tio, filho, neto, tudo junto, misturado. Eles não têm isso, cada um no seu quadrado, né? No seu lugar. Dinamarca, um dos países que também considerados mais felizes do mundo, eles vivem em comunidade. Então, as Blue Zones, né? Muito dos mapeamentos das zonas azuis de longevidade são as comunidades. Estar ao lado de pessoas, poder dizer, eu posso contar com alguém. Eu não preciso ter 20 milhões de amigos. Eu posso ter 5 amigos. Alguém que eu posso, na madrugada, ligar e falar, eu tô mal. Preciso e saber só que falar. O outro só preciso vai falar, estar. Né? Só preciso de um ouvido. Só preciso de um ouvido. E nem precisa ser um ouvido muito instruído do ponto de vista, né? Não. Pode ser simplesmente um ouvido amigo apenas. Amigo, né? só apoio. Eu estou aqui. E a Brené Brown traz isso, que a empatia é esse. Eu estou aqui. Eu não sei nem o que dizer, mas conta comigo. É só isso. E isso todo mundo pode fazer. Todos nós podemos fazer. Eu só estou aqui para você. E se for para chorar, chora. Se for para rir, ri. É só um abraço. A gente só precisa disso no fim do dia para atravessar algum desafio, seja de uma perda de um pet, a perda de um ente querido, a perda de um emprego. Não estou só. Esse senso de pertencimento faz com que a nossa vida tenha já sentido. E isso pode ser desenvolvido nas empresas. Senso de pertencimento, senso de autonomia, responsabilidade e propósito. Essas são as 4 necessidades básicas estudadas para criar engajamento numa organização. Será que as nossas organizações estão olhando para isso? Qual que é o grau de pertencimento do meu colaborador? Como é que ele se percebe? Como é que ele se sente? Vontade de fazer esse levantamento em termos de felicidade nas empresas também, né? A gente... Vamos perceber. O vamos catalisador juntos. Eu achei super legal. Catalisadores. Colocar um catalisador de felicidade dentro das empresas, né? Para poder entender como é que tá os sentimentos das pessoas, né? Olha, eu fiquei bastante curioso. Gostaria de fazer um levantamento desse pra gente mapear, para ter um diagnóstico, para poder agir. Porque no fundo é sobre ação. Ação estratégica. Né? E isso que vai transformar o mundo. Eu lembro também de uma entrevista certa para fechar, que foi uma jornalista que falou, nossa, eu tenho uma pergunta para fazer para o Dalai Lama, uma pergunta. Aí ela ficou meses estudando a pergunta, né? Aquela pergunta do milhão. Nossa, é difícil, hein? Pô, eu tenho uma pergunta para fazer do Dalai Lama. Uma oportunidade da vida, uma oportunidade. Né? Ela fala assim, então chega na pergunta que é assim, o que muda o mundo? Uau. Né? E ele rapidamente responde, pensamento crítico e ação. Isso muda o mundo. E não é verdade? Total, pensamento crítico, não preciso continuar no mesmo paradigma que está adoecendo. E ação. Se eu já não combino, né, eu já não concordo, eu vejo que isso não é o caminho, o que eu faço de diferente? Gente, você escolheu uma pergunta maravilhosa. Né? E é uma resposta melhor ainda. Pensamento crítico e ação. Isso muda o mundo. Imaginação sem ação é ilusão, né? Pois é. E é isso. Pois é. Isso, então. Foi muito bom. Vontade de quero mais, né? Porque uma delícia muito bom. Bate-papo, né? Que deixa o coração quentinho. Ai, obrigada. Super muito agradeço, bacana, Dani. Parabéns, Paulo. Temos muito trabalho a fazer. Belo trabalho, bem bacana. Obrigada, minha querida. Obrigadíssimo. Obrigada.